O vídeo de hoje é sobre uma conversa que eu tive com um rapaz em atendimento hoje. E eu usei um exemplo sobre, na hora que eu estava conversando com ele, me veio esse exemplo, a alegoria do mito da caverna, que fala sobre homens que estavam ali dentro de uma caverna. Se não me engano, foi Platão que falou, que usou esse mito, exatamente para exemplificar que o homem ele vive olhando para as suas sombras e achando que as suas sombras elas são a realidade da sua vida e pautam a sua vida inteira nessas sombras e não veem as potencialidades que tem e não se desenvolvem por causa disso. Eu dizia isso para ele e ele falou assim: eu até perguntei, você já ouviu falar sobre o mito da caverna, a alegoria do mito da caverna? Ele falou assim: não, eu expliquei para ele. Então, dentro do mito da caverna, se você nunca ouviu falar sobre o mito da caverna, eu me lembro que eu ouvi falar sobre o mito da caverna na faculdade de educação física, quando eu fiz educação física. Ali nos primeiros períodos ali, a gente teve aula de filosofia e uma professora, me lembro o nome dela, a professora Rafaela, ela falava sobre o mito da caverna. Eu gostava muito dela porque ela era muito expressiva. Uma mulher falava firme, tinha um olho verde, ela regalava o olhão assim, ela era muito branca, muito branca. E aquele olhão verde, o cabelo muito preto. Então, essas cores, o preto do cabelo, o branco da pele, o verde do olho, dava ao mesmo tempo dava uma destoada por serem cores fortes numa mesma pessoa, mas evidenciava quando ela falava sobre o mito da caverna, ela regalava os olhos, ela mexia no cabelo, aquela pessoa muito branca, às vezes ela ficava um pouco vermelha. E ela, quando falava do mito da caverna, ela falava: nós às vezes somos assim. Tinha a voz muito forte. Ela falava assim: nós às vezes somos assim. Nós ficamos só na sombra da nossa vida. E a filosofia, ela falou assim: e a filosofia, ela vem para que ajude a gente a questionar. A gente precisa questionar as coisas. A gente não pode aceitar as coisas como absolutas. A gente precisa fazer questionamentos. E tudo que aparece na nossa vida, a gente tem que questionar. Então, o mito da caverna traz pra gente que a gente não pode ficar nas sombras da nossa vida. E hoje, conversando com esse rapaz, eu lembrei dessa alegoria. Há pouco tempo eu estava até na missa e o padre falava sobre esse mito da caverna, essa alegoria, exemplificando. Então, esses homens, eles estavam na caverna e ali eles olhavam para a caverna, estavam dentro da caverna, acorrentados. A luz que entrava na caverna, como essa luz que está vindo aqui assim, ó, e ela gera uma sombra, eles olhavam aquilo e achavam que a vida deles era só aquilo. Aí um belo dia, um deles, né, ousado, falou assim: não, eu vou lá ver que luz é aquela, porque eu quero descobrir o que, que tem além dessa caverna. E quando ele foi se soltando da caverna, ele foi olhando, foi em direção àquela luz, e indo em direção àquela luz, ele percebeu que existia muitas coisas além da caverna. E você pode estar se encontrando em cavernas na sua vida e que está a um palmo do seu nariz para você se soltar dessa caverna. Quando eu conversava com esse rapaz hoje, nós falávamos sobre a relação parental, a relação que você tem com o seu pai, a relação que você tem com a sua mãe, você que é um homem e que às vezes você olha para o seu pai e você cria uma referência de homem. Um homem que você passa ali 15, 20 anos do lado dele, e tudo que você vê ele fazendo, você traz para sua vida, você copia. Por quê? Porque é uma referência para você. E não acho isso ruim, não. Até porque os nossos pais, aquilo que eles transmitem para a gente, eles não transmitem porque eles querem o nosso mal. Eu conversava com ele e falava: olha, os nossos pais, eles não transmitem querendo o nosso mal. Eles transmitem o que eles entendem, eles vivem o que eles entendem e vão passando sem
fazer aquilo que a professora Rafaela falou na aula de filosofia, no curso de educação física. Questionar, questionar, indagar. Por que que eu estou vivendo assim? Por que que eu vi meu pai fazendo assim? O que que isso me traz de bom? O que que isso faz a minha vida progredir? Se você não pergunta isso diante das realidades, o que você vai fazer? Você vai aceitar. O que você vai fazer? Você tende a aceitar aquilo e depois que você aceita, eu dava um exemplo assim para ele, né? Quando a gente aceita uma realidade na nossa vida, é assim, é como se a aceitação fosse a palma da mão e aquilo que você aceita vai gerando resultados, que são as ramificações desse resultado maior. Eu, na hora, falei assim, nossa, esse exemplo é fantástico. Por quê? Porque a palma da mão aqui é a raiz dos dedos. Se você tem uma mágoa do teu pai, essa mágoa ela vai gerar consequência na tua vida profissional, na tua vida matrimonial, na relação com seus filhos, na relação que você tem até com seu próprio pai, com a sua mãe, relação que você vai tendo com o mundo a partir dessa raiz. Se você olha para o teu pai, olha para tua mãe e vê ali que eles carregam coisas e transmitiram para você, e aquilo está enraizado em você, a tua vida ela vai caminhar a partir disso. Agora tem um porém aqui. Essas ramificações, elas só vão mudar se a raiz mudar. Para essa raiz mudar, você vai precisar olhar para a tua vida e ver quais são as sombras que você está apoiado. Se você não olhar para as sombras que você está apoiado, para as sombras que você percebe que existem na sua vida, e não for na raiz, o resto não vai mudar. E isso pode prender você na sua vida profissional, isso pode prender você nas mais diversas áreas da sua vida e comprometer a sua existência. Por que que às vezes as pessoas não conseguem ter liberdade interior? Por que que as pessoas não conseguem, às vezes até pessoas que são de igreja, pessoas que são soltas na rua, mas em casa são presas, ou vice-versa, às vezes a pessoa é presa na rua, em casa ela é solta porque ela está ambientalizada e aquilo ali é uma zona de conforto para ela. Porque as pessoas não olham para dentro de si. Hoje eu conversava com a minha esposa, falei assim, amor, quando a pessoa olha para dentro de si e começa a se perguntar, começa a querer se entender, cara, a pessoa vira uma potência. Por quê? Porque ela começa a descobrir as raízes daquilo que está dentro dela. E aí a pessoa. E assim, é interessante que a pessoa precisa descobrir, ela precisa se descobrir. Ela precisa descobrir que as coisas existem nela. Não adianta, por exemplo, você participar de um processo terapêutico, ou então você passar por um processo de desenvolvimento pessoal, passar por um processo de autoconhecimento, mas baseado somente no que os outros falam para você e você não descobre. Você precisa descobrir. Você precisa descobrir o que está acontecendo com você. Porque à medida que você descobre, ou seja, está coberto, você descobre, isso precisa acontecer com você, aí sim a aceitação acontece. Muitas pessoas acham que o processo de viver um processo de desenvolvimento pessoal, viver um processo de autoconhecimento, viver um processo de autopercepção, viver um processo terapêutico, viver um processo onde a cabeça ela dá uma bugada, dá uma explodida, para que você consiga desvendar, descobrir suas potencialidades. Tem gente que fala assim, isso é coisa de maluco, isso não é para mim.
Cara, deixa eu te dizer, isso é para todas as pessoas. Isso é para todas as pessoas. Óbvio que se você tem um orgulho ferido, se você tem um orgulho que fica aquela coisa assim, ah, eu não preciso disso, se você carrega uma arrogância, e geralmente a pessoa que acha que não precisa dessa descoberta, e aqui eu falo descoberta porque de fato é isso, descobrir o que está coberto, ela, ela fica patinando na vida. Você fica patinando e fica patinando e fica patinando, o tempo está passando, sabe? Aí você passa 1 ano, 2 anos, né? Aí você chega a 30 anos, você chega a 35 anos, chega a 40 anos, e você olha para trás e você não construiu nada. Você não construiu uma vida sólida. Você olha para trás e você percebe que aquilo que você podia ter feito, você não fez porque priorizou outras coisas. Hoje, ainda hoje, a minha esposa falou assim para mim: amor, eu preciso que você conserte a, uma extensão. Falei, qual que é o problema da extensão? Ela falou assim, ah, tem que trocar sua tomada. Peguei o carro, fui com os meus filhos, meus 2 filhos, mais novos, do meio mais novo. Fomos numa venda aqui pela nossa casa, comprei a tomadinha. Quando eu cheguei lá, a moça falou assim pra mim, ah, é muito tempo que você não aparece aqui. É, eu falei de você essa semana. Falei, falou bem, falou mal. Ela falou, não, falei bem. Aí ela falou assim, os meninos estão grandes, né? Falei assim, meu filho, estão grandes. Aí eu falei assim, e, e passa muito rápido. Passa muito rápido, eu falei pra ela. Aí ela falou assim, é, realmente, passa muito rápido. Falei, e às vezes as pessoas não querem ter filhos, achando que tem que priorizar outras coisas. Mas depois que o tempo passa, tem gente que não consegue ter mais filhos. Aí a pessoa vai, fica frustrada, porque gostaria de ter, mas quando podia ter, priorizou outras coisas e depois o tempo não volta mais. O ponto aqui é o tempo que não volta mais. A sua vida, ela é aqui e agora. Eu não estou falando que você não vai planejar as coisas, mas o que você tem é aqui e agora. O ontem, o que passou, não existe. Amanhã também não existe. O que você tem é o aqui e agora. E eu disse isso para ela. Aí ela falou assim: você falando isso, eu me lembro de um professor meu. Eu parei para dar atenção àquilo que ela ia falar. Ela falou assim: um professor meu, ele hoje está com 70 e poucos anos, a esposa dele também. Quando eles eram mais novos, eles tinham a possibilidade de ter filhos e priorizaram a carreira. E hoje, eles queriam ter filhos e não têm. Aí ela falou assim: inclusive, eles tentaram adotar e nem isso conseguiram. Eu falei assim para ela: deve ser muito frustrante, porque a pessoa não viveu o que precisava viver e o tempo passou. O tempo passou. A pessoa não se descobriu, a pessoa não mergulhou nos desafios. Ela não é que, na verdade, não é nem que esse casal não tenha mergulhado nos desafios, mas eles foram fazendo outras escolhas. Essas escolhas trouxeram consequências futuras. A falta de escolha hoje vai trazer consequências futuras, mas para qualquer pessoa. Então, às vezes, você pode viver coisas aqui e agora, principalmente nesse processo de desenvolvimento como pessoa, desenvolvimento pessoal, de vasculhar as coisas da sua vida, e você não faz. Aí você deixa o tempo passar, você não olha para as feridas que estão no teu peito, coisas que te angustiam, coisas que te travam, coisas que te bloqueiam, e você fica deixando a vida ir levando. Aí, o fato de você não olhar para esses pontos na sua vida faz você ficar uma pessoa paralisada. E essa paralisação não te deixa desfrutar do melhor da vida. A vida, escuta isso. A vida não está só no você adquirir coisas para si.
mas também está em você desenvolver recursos interiores para lidar com essas coisas que você adquiriu para si. O principal é você desenvolver recursos interiores. Quanto mais recursos interiores você conseguir desenvolver, melhor você vai viver em meio às coisas, em meio às pessoas. Desenvolver recursos interiores. O que é desenvolver recursos interiores? É você estar pronto ou pronta para quando o desafio chegar, você saber como lidar. É uma forma de treinamento, você treina a si mesmo, e esse treinamento te fortalece, fortalece a sua musculatura emocional, afetiva, psíquica, sexual. Você tá uma pessoa fortalecida porque você treinou. Eu não digo pronta 100%, porque a vida é um processo, é um aprontamento. A gente vai se aprontando. Então, à medida que você vai mergulhando nesses processos que você vive, eu tenho que me resolver com meu pai, eu tenho que conversar com meu pai, eu, o que eu faço hoje, eu vi meu pai fazendo, o que eu faço, eu vi minha mãe fazendo, eu preciso ir em direção a isso, eu preciso ir em direção ao perdão, eu tenho uma mágoa, eu tenho uma ferida emocional, eu tenho uma mágoa com o ex-namorado, eu tenho uma mágoa com o ex-namorada, eu tenho uma mágoa com minha tia, eu tenho, sabe, essas coisas, mesmo que a pessoa tenha morrido e você não conseguiu estabelecer essa conversa com a pessoa já morreu, você vai precisar entrar nesse processo. Entrar nesse processo por você. Veja, que não tem a ver com os outros, tem a ver com você. Tem a ver com aquilo que você se propõe a desenvolver na sua vida. Você precisa se propor. Por isso que é algo muito individual. Eu amo essas conversas no Tu a Tu, quando eu atendo uma pessoa, que eu mentoro essa pessoa. E, e eu gosto muito disso porque a, o mentorar é trazer esses exemplos. Por exemplo, o que eu estou te falando aqui vai gerando pensamentos, vai gerando emoções, vai gerando sentimentos. E aí você consegue direcionar a vida da pessoa. Teve esse rapaz que eu conversava com ele hoje, ele falava assim, olha, nós já tivemos 2 conversas. Essas 2 conversas já mudaram a minha vida inteira. Eu já estou com uma outra visão de vida. E é sobre isso. É sobre você entender que, lógico, duas conversas, 2 conversas você identifica muitas coisas, mas o processo é longo. É preciso entender esse processo. E você não vai passar menos de 1, 2 anos para mergulhar nessas coisas. Não adianta. Não adianta você achar que algo que você experimentou ao longo de 15, 20 anos, e se você ainda hoje já está com 35, 40 anos, morando com seus pais, você ainda está recebendo isso deles. Tem gente que fala, minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista, né? Tem transtorno narcisista, tem esse transtorno, esse comportamento. Não adianta. Você está recebendo. Tem gente que não consegue sair de casa. Tem gente que não consegue deslanchar. Vai sair de casa. Aquelas ameaças, sabe? Aquele domínio que o seu pai ou a sua mãe às vezes não conseguem entender que estão. Eles não entendem que estão te dominando. E a sua vida ela vai ficando paralisada. Então, esse papo aqui, de 20, agora estamos em 19 minutos, é um papo, é um papo profundo. É um papo que exige aquilo que a professora Rafaela, no curso de educação física, ela dizia para mim. Hoje, atendendo pessoas como terapeuta, e eu vou olhando assim para as pessoas, eu vou vendo que tudo é possível ser resolvido. Mas quando você
se dispõe a olhar para dentro. Você se dispor a olhar para dentro. Você se dispor a pensar em si mesmo, a pensar sobre as suas reações. Da onde vem isso? Se você fica com raiva, da onde vem isso? Se você se comunica gritando, da onde vem isso? Se você começa a se perguntar da onde vem isso, você começa a perceber as sombras da sua vida, as sombras que estão te prendendo. Você começa a perceber que você precisa olhar para aquela luzinha lá da caverna, do mito da caverna, você ir em direção a ela e protagonizar a sua vida. Porque aquele que saiu primeiro da caverna foi o protagonista. Ele protagonizou. Depois que ele protagonizou, ele triunfou. E ao triunfar, ele pôde falar para outras pessoas: olha, eu descobri que lá fora tem algo muito maior do que essas sombras que nós acreditamos que resume a nossa vida. Talvez você esteja vendo sombras na sua vida. Você não acha que chegou a hora? Você não acha que chegou a hora de você sair desse lugar, esse lugar emocional? Começa a se perceber como que eu me encontro no lugar onde eu estou hoje. Como que eu sinto? Como que eu penso? Como que eu falo? Será que essa pessoa sou eu mesmo ou eu sou aquilo que me influenciou? Tá bom, o que me influenciou até um determinado ponto. Foi bom, mas e agora? O que eu vou construir? O que eu vou construir como pessoa? O que eu vou fazer valer a minha vontade? Mesmo que eu erre, mas eu estou construindo. Eu estou construindo. Ai, como é bom, como é bom. Como é bom você ter essa alegria de saber que, mesmo errando, você se responsabiliza pela tua própria vida. Ninguém tem nada a ver com as intercorrências da tua vida. Ninguém tem nada a ver com as intercorrências da tua vida. É você. Assuma esse pepino. Abrace a sua vida. Abrace a sua vida. Se responsabilize pela sua vida. E, e não culpe a ninguém. Não culpe a ninguém. As pessoas tentaram fazer o que elas podiam. Tá. Agora. E agora? Agora não tem como você ficar contando com as pessoas, não. Agora é você contar com o que você pode fazer. Isso está no seu domínio, está no seu controle. As outras coisas não estão no seu controle. As pessoas, eu falava assim pra minha esposa, amor, as pessoas não estão nem aí pra gente. Elas não estão nem aí pra gente. Se a gente não cavar na nossa vida para nós nos desenvolvermos, as pessoas não estão nem aí. E já que as pessoas não estão nem aí, eu vou fazer por mim. E o que eu puder fazer pelas pessoas que ainda não entenderam, que ainda não se desenvolveram, eu vou fazer. Porque às vezes as pessoas não estão nem aí, são insensíveis. Por quê? Porque ainda estão nas sombras das suas vidas. Ainda não se descobriram. Ainda não descobriram o seu potencial. E por isso ficam nesse lugar. Ficam nesse estágio. Não conseguem crescer. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos juntos triunfar, vamos juntos crescer. 2026 está aí, cara. 2026 está aí. O que você vai fazer com ele? Né? O que você vai fazer com esse estímulo que você está recebendo aqui agora? Aí é com você. Obrigado pela sua atenção, obrigado por esse momento aqui, esse tempo de 24 minutos agora. Eu espero que esse vídeo possa alcançar o teu coração, fazer você pensar. Não só pensar, mas também agir, tá bom? E agir, aqui quando eu falo agir, não é você agir somente
para fora, mas agir também para dentro. Grande abraço e com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!